Muito bom dia, pessoal! Sejam bem-vindos à Onda Oeste Multiplataforma. Eu sou a Marisol e nós vamos juntos a partir de agora com o nosso programa Mulheres. Aquele programa onde eu sempre recebo uma mulher maravilhosa, inspiradora, dona de si e que vai, dar muitas dicas pra gente sobre a área dela. Hoje nós vamos falar com a Elisa Abrão. Ela é psicóloga graduada pela PUC Minas de Poços de Caldas, pós-graduada em Gestão Estratégica de Pessoas pela Uniara e proprietária da Eco RH Consultoria. Elis, muito bom dia, muito obrigada pela sua disponibilidade de vir aqui falar com a gente. Bom dia, Marisol, eu que agradeço o convite. Então é o seguinte, pessoal, para você que está procurando emprego hoje, para você que nunca fez um currículo na vida, mas quer ingressar no mercado de trabalho, nós vamos contar para você agora, desde o passo a passo, como a gente faz todo esse caminho, viu? Então vamos lá, Elis, para conseguir um emprego, qual é o primeiro passo que alguém deve dar? Bom, o primeiro passo é montar o currículo, né? Falando dessa parte mais operacional, seria saber como montar o currículo, que a gente vai falar aqui mais para frente. Mas o primeiro passo no momento, de um estudante seria buscar um estágio, fazer cursos. Hoje em dia tem tanto curso online, gratuito, todo mundo tem acesso, né? Então buscar o conhecimento é o principal. Ô Elisa, então quer dizer, por exemplo, em cada estágio da sua vida, você tem que dar um passo diferente, né? Se você já estiver no mercado de trabalho, o seu primeiro passo vai ser diferente de quem está procurando um estágio, por exemplo, ou ainda para quem está procurando um primeiro emprego. Exato. Na verdade, quem já está empregado, aí vai depender muito do momento que ele se encontra, né? Se ele está numa transição de carreira, se ele está empregado, mas quer um outro emprego por algum motivo específico. Mas, de qualquer forma, para qualquer uma dessas pessoas, as que estão procurando um primeiro emprego, como as que estão em transição de carreira, elas precisam buscar cursos, precisam sempre estar se atualizando e se capacitando. E me fala uma coisa, a gente tem muito aquela ideia de, eu vou procurar emprego, vou imprimir um monte de currículo, pôr numa pastinha e vou sair aí por aí distribuindo currículos. O currículo impresso, ele ainda é utilizado? Eu ainda vejo o currículo impresso utilizado em comércio, em lojas pequenas, empresas pequenas. Aqui na Eco RH Consultoria nós não usamos. Se a pessoa entrega o currículo impresso, a gente pede para ela se cadastrar na nossa plataforma. E as maiores, assim, as grandes empresas, ou até médias empresas já estão utilizando plataformas, sites. Então, está bem pouco usado, mas eu não descarto a possibilidade da pessoa imprimir o currículo por conta do comércio, de lojas pequenas que não vão ter essas plataformas para recrutamento e seleção. E assim, a grosso modo, assim, falando genericamente, o que deve conter num currículo? Bom, principal, tem muita gente que coloca currículum vitae no título, Não precisa. Na verdade, o título é o seu nome. Então, primeiro nome, abaixo, dados pessoais, onde sempre tem que colocar a data de nascimento, porque saber a idade da pessoa é muito importante. Endereço, saber qual a cidade que a pessoa reside também é muito importante. Muita gente deixa de conseguir um emprego porque a gente não consegue identificar de onde essa pessoa é e qual vaga que ela está se interessando, Então tem que ter endereço, tem que ter a data de nascimento, tem que ter um meio de contato, e-mail, telefone. E se está procurando emprego, fica de olho no telefone, atende qualquer ligação, mesmo achando que vai ser um spam, Porque a gente sempre liga e a pessoa não atende. E fica de olho no e-mail diariamente. Depois dos dados pessoais, a pessoa pode fazer um parágrafo, de resumo das qualificações, onde nesse parágrafo ela pode colocar um resumão mesmo de tudo que ela tem experiência, quantos anos de experiência, se ela domina alguma língua estrangeira, se ela tem domínio do pacote Office. E logo em seguida as experiências profissionais, sempre da mais atual para a mais antiga, nunca deixando de passar mais do que 2 folhas. Um currículo não pode ser muito extenso. E nessas experiências profissionais sempre tem que ter
o nome da empresa que você trabalhou ou trabalha, a data de admissão e data de desligamento. Se for atual, é só colocar a data de admissão, tracinho atual. As atividades que você exerce ou exerceu na empresa. E, por fim, você pode deixar um espacinho no currículo para deixar informações adicionais, que seria possuo carro próprio, CNH, A, B, né, A de moto, B de carro, enfim. Possuo disponibilidade de mudança de cidade, essas informações também são importantes. Elis, me fala mais uma coisa. Quando a gente vai falar sobre as experiências profissionais, por exemplo, né, no decorrer do currículo, a gente tem que colocar assim bem detalhadamente ou você colocar mais objetivamente, tipo, eu ocupei tal cargo, eu fiz tal função, eu domino isso porque trabalhei com isso e foi de tal a tal data que eu fiquei na empresa, ou é melhor você fazer aqueles textos assim, ai, porque eu gostava muito, porque eu era proativa e tal e tal. Como que a pessoa, o empregador vai receber melhor? Eu tô rindo porque tem muita gente que ocupa muito espaço do currículo colocando algumas coisas do tipo, né? Sou comunicativa, sou organizada. E na verdade isso a gente não vai acreditar no currículo e já contratar a pessoa. Na verdade a gente vai avaliar esses comportamentos da pessoa no processo seletivo, né? Então, como eu acabei de falar que o ideal seria não passar de 2 folhas, um currículo, porque se o currículo fica muito extenso, a gente tem que pensar assim, um recrutador, para uma vaga, ele recebe 200 currículos em média. A gente não vai conseguir ler os 200 currículos inteiros, né? De ponta a ponta. Então, tem que ser uma maneira bem objetiva para que na hora que o recrutador bata o olho no currículo, ele já entenda, opa, esse currículo está interessante para essa vaga, esse currículo é do perfil que eu estou buscando. Então, encher muita linguiça não é interessante. Então, o que eu recomendo nas atividades, igual você perguntou? Colocar o cargo, então vou dar um exemplo, né? O meu, gerente de RH, é o cargo. As atividades eu colocaria responsável por recrutamento e seleção, cargos e salários, treinamento e desenvolvimento. Quem for fazer essa vaga provavelmente já vai entender um pouco que esses produtos de RH estão dentro do que aquela vaga está pedindo. Eu não preciso explicar como é o recrutamento e seleção, como é o treinamento, como são as atividades de cargo, porque aí eu consigo fazer um currículo mais objetivo, onde consta tudo que eu faço dentro do RH. Porque uma coisa é eu colocar gerente de RH e as pessoas falarem, tá, mas ela é RH, parte de gestão de pessoas, ou ela é RH-DP, né? Que o departamento pessoal vai ser folha de ponto, folha de pagamento, vai ser uma atividade bem diferente do RH que eu faço. Então, eu preciso explicar isso. Eu não sou uma pessoa de departamento pessoal, eu sou uma pessoa de RH. Por isso que eu preciso colocar o que eu faço, mas também não preciso especificar como eu faço. Entendi. Bom, chegou agora o horário, a hora da gente soltar músicas para vocês e a gente volta já com a Elis dando mais dicas. A gente ainda vai falar se você precisa colocar foto no seu currículo ou não. Nós vamos falar de como se portar diante quando você passa da primeira fase e é chamado para uma entrevista de emprego. É daqui a pouquinho. Fiquem ligados no programa Mulheres. Estamos de volta com o nosso programa Mulheres. Para você que está aí em 100,3 no seu rádio ou para você que está acompanhando a gente pelo nosso site ondoestfm.com.br. Bom dia aos assinantes da MAP TV e da Link TV Brasil também. Bom dia, pessoal. Nós estamos hoje conversando com a Elis Abrão. Ela é psicóloga graduada pela PUC Minas de Poços de Caldas, pós-graduada em Gestão Estratégica de Pessoas pela Uniara e proprietária da Eco RH Consultoria. Elis, bem-vinda de volta. E aí a gente parou falando sobre os currículos, né, no último bloco. E eu queria saber de você, porque eu já vi vários currículos com foto anexada. É necessário ou não é necessário anexar foto no currículo? Não é necessário, de jeito nenhum. Na verdade, tem até recrutador que põe como uma exigência, né? É necessário enviar currículo com foto. Isso é considerado uma discriminação, né? A gente não vai avaliar o candidato pela beleza dele ou, sei lá, pela aparência física dele.
Na verdade, a gente vai avaliar pela competência, então não é necessário colocar foto. Eu, particularmente, acho que o currículo fica visualmente mais bonito, com uma foto, fica mais completo, mas não é obrigatório. Tá bom. Ô Elis, me fala uma coisa. O currículo, a gente estava falando sobre currículo impresso, que alguns lugares ainda aceitam, principalmente comércio e tal, e o currículo eletrônico, né? O currículo online. Tem diferença na hora de você elaborar um ou outro? Não, na verdade eles vão ser os mesmos. O mesmo currículo que você utiliza para enviar por e-mail, via plataformas, job boards, né, que são as plataformas de emprego, né, Cato, LinkedIn, InfoJobs, vai ser o mesmo currículo que você vai imprimir e vai levar até o estabelecimento. Então, e agora tem uma pergunta aqui que eu acho que muitos jovens passam por isso. A pessoa chega para procurar emprego e a pessoa fala assim: ah, eu preciso de alguém com experiência. E aí ele fala: poxa, mas é meu primeiro emprego, eu preciso dessa oportunidade para eu ter experiência e poder vir aqui, né? Cumprir essa regra da empresa. Para quem se encontra nessa situação do primeiro emprego, é difícil ingressar no mercado de trabalho, a gente sabe, né? O que você dá de dica, assim, tanto para as pessoas que estão se graduando, que as pessoas que estão correndo atrás de cursos e tal, tanto para aquelas que também não estão muito afim, querem arrumar um emprego ali para pagar, para ter um dinheirinho, adolescentes e pessoas assim um pouco mais novas. Bom, primeira dica e mais importante seria o Jovem Aprendiz, né? Esse programa do Jovem Aprendiz, ele é para jovens que querem, né, um emprego e ainda não têm idade suficiente para ser registrado. E esse programa, a empresa não pode exigir que essa pessoa já tenha uma experiência, né? Ele vai entrar na empresa para aprender, assim como o estágio. Então, o estágio, o programa de Jovem Aprendiz é importantíssimo. Todos os meus clientes, né? Porque como nós somos uma consultoria, nós trabalhamos para empresas que são clientes da EcoRH. Nossos clientes, assim, eles veem com muito bons olhos as pessoas que têm essa experiência como jovem aprendiz ou como estagiário. Então, é uma maneira de entrar no mercado de trabalho sem experiência nenhuma, porque essas duas modalidades, né, que eu mencionei, elas são para o jovem entrar para aprender, né? Então, já é uma boa dica. Agora, vamos falar que a pessoa não tem mais idade, não está matriculado em nenhuma instituição de ensino para ser considerado um jovem aprendiz ou um estagiário. Aí é o que a gente já falou, das capacitações. E por mais que a pessoa talvez não tenha condições, se ela tiver uma internet em casa, se ela olhar no YouTube, ela tem aulas de Excel, ela consegue aulas de inglês, ela consegue se capacitar dessa maneira. Tem que correr atrás, né, Elis? Tem. Infelizmente, ou felizmente, né? O mercado ele é bem concorrido. Então, quando você vem com um currículo de primeira experiência, sem curso algum, sem capacitação nenhuma, com certeza o seu currículo vai estar atrás de muitos outros, dos outros 199 currículos, né? Já que eu já mencionei aqui que é uma média de 200 currículos para uma vaga. Esses outros 199 vão estar à sua frente, né? Então, por isso que eu fico insistindo nessa questão da capacitação. Ô Elis, e as empresas de RH, elas podem ajudar esses jovens a conseguir um primeiro emprego? Assim, vocês tendo o currículo dele em mãos, na hora que abre uma vaga, vocês têm como dar essa ajuda? Sim, quando o nosso cliente... porque a minha situação é um pouco diferente, porque eu tenho que seguir o que o meu cliente está exigindo, né? Mas eu sempre estou orientando os meus clientes. Então, quando eu vejo que dá para pegar uma pessoa sem experiência, eu sempre oriento o meu cliente de que essa vaga pode ser para uma pessoa sem experiência, de que às vezes é até melhor pegar uma pessoa sem vícios, né? A gente fala que vai chegar para aprender da maneira que a empresa quer. Então, quando não é uma vaga, eu entendo meu cliente que quando exige experiência, porque a pessoa que saiu deixou a empresa na mão, não treinou ninguém, não tem ninguém que saiba aquilo, é um conhecimento específico, por exemplo, de contabilidade, de TI, alguma coisa assim, e aí a gente entende que a pessoa tem que já entrar com experiência. Mas quando a pessoa não precisa de experiência, o que eu faço é dar uma avaliada com mais carinho nos currículos sem experiência para aquela vaga. Eu dou uma forçadinha para conseguir inserir esse pessoal no mercado de trabalho. Agora,
falar que a EcoRH tem um produto de consultoria que seria para inserir esse jovem, essa pessoa sem experiência no mercado de trabalho, isso a gente não faz de recolocação, né, no mercado. A gente faz só as vagas que o nosso cliente nos pede. E me conta uma coisa, um segredo aqui. Vale mentir no currículo? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Na verdade, tem muito currículo que daria para colocar experiências sem registro. Tem muita gente que não coloca porque não foi registrado. É uma experiência, conta como um conhecimento que a pessoa teve. Então, na minha opinião, eu acho que a experiência sem registro ela tem que ir para o currículo, sim. Né? Dá para você colocar lá uma observação que você não foi registrado, enfim. Então, tem gente que até coloca informação de menos, mas colocar informação a mais, dica valiosa do dia. Na entrevista, no processo seletivo e desde a preparação do currículo, seja você. Seja o mais claro e transparente possível, porque uma frase, qualquer detalhezinho que o recrutador sentir que você está mentindo, você vai ser eliminado do processo seletivo. Já é motivo de ser eliminado. E ser você, ser transparente, é o que tem de mais rico no ser humano, né? Pra gente falar, essa pessoa é idônea, ela é ética, ela tá afim, ela quer aprender, ela tá com vontade, vou dar essa oportunidade para ela. Então, seja verdadeiro, 100% do tempo. Mais uma coisa que eu gostaria de te perguntar, porque às vezes acontece muito, né? Com o advento da internet, hoje em dia, esses corretores, a gente mal sabe escrever algumas palavras hoje em dia novamente. Erro de português no currículo, pode ou não pode? Passa? Bom, para cargos estratégicos, inadmissível. Sinto muito, mas mesmo que eu entenda que com a tecnologia a gente ficou até um pouco preguiçoso, né, para saber escrever, tem corretor automático, a gente escreve muito em computador, não escreve mais à mão. Mesmo assim, para cargos estratégicos, cargos, vamos falar assim, de ensino médio para cima, é inadmissível. Agora, quando é um cargo bem operacional, que a pessoa às vezes pode ter sim essa dificuldade porque não teve a oportunidade de estudo, eu não vou começar a avaliar essa pessoa, o português dela, para um cargo que nem vai exigir que ela escreva tanto, que ela seja um cargo tão administrativo, né? Então, vamos ser flexível, né? Mas pegar um currículo de uma pessoa que já tem ensino superior, ou nem que seja só o ensino médio mesmo, e erros no currículo, eu acho que é falta de atenção da pessoa, né? Porque depois que você faz seu currículo, antes de você imprimir ou mandar para uma empresa, você precisa dar uma lida, uma conferida, né? É verdade. E Elis, para quem nunca fez um currículo na vida, nunca viu um currículo, não sabe nem como é que é, tem algum site que possa te mostrar um modelo assim? Porque eu lembro que quando eu precisei fazer currículo lá, há um tempo atrás, algumas pessoas falaram, vai no Canva, vai não sei aonde, porque tem modelos e tal. Mas são tantos modelos que a gente acaba não sabendo qual é o modelo adequado para onde você quer mandar. Então, tem algum site, algum lugar que pode dar esse help para o pessoal? Na verdade, se você colocar no Google modelo de currículo, alguma coisa assim, você vai encontrar vários, mas todos eles vão ter um layout diferente, mas eles vão ter as informações que são necessárias para você colocar no currículo. Eu gosto muito do meucurriculoperfeito.com.br, se não me engano. Se escrever meu currículo perfeito no Google, você vai encontrar. Ali você tem diversos modelos que você vai escolher o layout, a cor, né? Porque tem currículo que dá para colocar uma cor nas margens, alguma coisa assim. E todas as informações que o próprio site vai te pedir são as informações que são necessárias para um currículo. A gente também tem a página da EcoRH Consultoria no Instagram, né, que é @EcoRH Consultoria, que a gente faz uns posts com dicas. Se não me engano, tem um post lá que é exatamente quais são os itens que precisam ir para o currículo, que também é interessante dar uma olhada. Antes do intervalo a gente falou, eu falei até mais detalhado, né, de todos os itens que precisam ter. Então, seguindo isso, qualquer modelo que você encontrar na internet vai ajudar. Há certos tipos de currículo que você precisa fazer em 2 línguas? Sim, com certeza. Na verdade, tem muitas empresas que são multinacionais, né, que não são
brasileiras, mas atuam no Brasil, pedem o currículo, pelo menos em inglês. Não vou falar que é necessário fazer em outra língua, porque por mais que sejam empresas de outros países que não falam a língua inglesa, a maioria, acho que 99% das empresas vão pedir um currículo em português, né? Que a gente está aqui no Brasil mesmo, e um currículo com a língua inglesa. E tem também áreas, né? Por exemplo, para quem quer comércio exterior, de repente, se for o comércio exterior para uma empresa também multinacional, pode ser que o recrutador peça esse currículo em inglês, porque essa pessoa vai lidar o tempo todo com o comércio exterior, né? Então tem verdade. sim. É verdade. Pessoal, vamos para mais um bloco musical e a gente volta já com a Elisa. Aí a gente vai falar sobre o dia da entrevista de emprego. Você sabe com que roupa você pode ir? Você sabe se pode ir descabelada, sem fazer unha? Então, ela vai te contar tudo no próximo bloco. Estamos de volta com o nosso programa Mulheres. Elisa Abrão, ela sabe tudo de RH, é proprietária da Eco RH. E a gente está conversando hoje sobre como fazer um currículo, como se apresentar numa entrevista de emprego. Nós tivemos um pequeno problema técnico, mas já restabelecemos, né? Então vamos lá. Elis, a pessoa passou do primeiro contato ali com o currículo, foi chamada para a entrevista de emprego. Como que ela deve se apresentar nesse primeiro dia? A aparência é importante? É importante. Na verdade, quando a pessoa vai para uma entrevista de emprego, ela não pode ir com uma roupa muito decotada, com de shortinho, preferencialmente com sapato fechado. Então, isso é importante, tanto quanto chegar com antecedência. Tem vários comportamentos da pessoa que já vão ser avaliados desde aquele primeiro momento para a entrevista, né? Então, sim, esse tipo de aparência que é a roupa que está usando, a pontualidade, tudo vai ser importante, mas a aparência de como a pessoa é, claro que não. Isso não é importante para a avaliação do perfil da pessoa. E quais são aquelas respostas clichês que vocês já conhecem, assim, e que não se deve falar? Às vezes a pessoa fala assim, ai, me aponta um defeito seu, ai, sou perfeccionista. Ou seja, a pessoa está querendo falar um defeito já falando mais ou menos uma qualidade. Quais são essas coisas clichêzinhas, assim, que se fosse com você, você falar, deixa de lado? Na verdade, a entrevista, né, por competência, que é a entrevista que eu faço, ela não faz esse tipo de pergunta, né? Não são perguntas que a pessoa vai poder pesquisar, não é pesquisar a palavra, é estudar a resposta que ela vai dar na casa dela antes de ir para a entrevista, né? Na verdade, a entrevista por competência, ela faz perguntas situacionais. Você pergunta para a pessoa como ela passou por tal situação e eu, como recrutadora, que vou avaliar se essa situação ela dominou. A gente tem uma régua, né, que é de notas, né? Por exemplo, uma nota 4 para ela não soube se comportar diante daquela situação, uma nota 6 para quem tem um conhecimento daquele comportamento, uma nota 8 para quem conhece o comportamento, sabe como lidar e, inclusive, teve um sucesso, né, em lidar com aquele tipo de comportamento, e uma nota 10 para quem domina. Além de lidar com aquele comportamento, ainda trouxe mais soluções, superou as expectativas do ambiente ali de trabalho. Então, com essa régua, eu consigo identificar se a pessoa tem aquele comportamento. Não é ela que vai me falar, eu sou organizada. Não, eu vou perguntar uma situação que ela me mostre que ela precisou ser organizada. E aí, no contar sobre a situação, eu vou identificar se ela se organizou ou não. Então, tem muita gente, mesmo a gente fazendo essas perguntas por competência, muita gente já chega com esse discurso pronto, fala, ai, eu sou perfeccionista, eu preciso melhorar isso, que isso é meu defeito, alguma coisa assim. Quando eles falam, para mim é a mesma coisa que não falar nada. Foi um tempo perdido ali na entrevista, porque essa informação eu não vou guardar como uma informação importante, escrever ali nas minhas anotações, essa pessoa é perfeccionista. Não, eu que vou avaliar se ela é perfeccionista ou não, né?
Ô Elis, e tem algum movimento corporal, alguma coisa que vocês também avaliam nas pessoas? Enquanto ela está te respondendo, você está olhando outras nuances da personalidade dela? Muitos recrutadores usam sim, né? A gente tem o Corpo Fala, realmente, tem a programação neurolinguística, que é um curso que praticamente todos nós que trabalhamos na área, nós fazemos esse curso e entendemos gestos, olhares que a pessoa faz que pode ter alguma informação importante. Mas no dia a dia, assim, eu não me atrevo a avaliar diante de um gesto, porque eu não me aprofundei nesse curso, não é uma coisa que eu uso assim no dia a dia. Eu consigo identificar se a pessoa, diante de um olhar, de um comportamento assim de nervosismo, eu consigo entender se a pessoa está mentindo, se a pessoa está muito nervosa, eu tento acalmar essa pessoa, né, ficando um pouco mais descontraída a conversa. Mas eu não uso isso como um critério de avaliação. Mas tem muito recrutador que usa sim, por conta dessa teoria, né, da programação neurolinguística. E, Elis, para a gente fechar aqui, porque infelizmente a gente está bem em cima da hora, uma última pergunta. É que às vezes as pessoas deixam isso passar. É importante você ter informações sobre a empresa na qual você pretende trabalhar? Importantíssimo. Na verdade, sabe aquela perguntinha que o empregador sempre faz? Por que você gostaria de trabalhar na minha empresa? Essa pergunta é crucial para esse gestor dessa vaga escolher ou não aquele candidato. De eu quero esse emprego porque eu preciso do dinheiro, ela não vale mais, né? A gente não avalia mais as pessoas pelo coração, e sim pela razão, né? A gente não pode só dar emprego para quem é a pessoa certa no lugar certo. E quando ela pesquisa sobre a empresa, ela demonstra esse interesse, esse sonho de trabalhar naquela empresa, ela se destaca no processo seletivo, porque no momento que a gente pergunta por que essa empresa, ela vai saber responder, ela sabe a cultura, os valores daquela empresa. É importante para que a pessoa saiba que onde ela está pisando, eu quero esse emprego, os valores, a cultura dessa empresa tem a ver com os meus valores, eu vou ser feliz ali, ou eu estou indo só porque é um emprego e logo daqui 3 meses eu vou sair, né? Então é importantíssimo saber até para se destacar na hora da entrevista. É isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham anotado tudo direitinho, pegaram todas as dicas aí da Elis. Ela é maravilhosa. Elis, muitíssimo obrigada por você ter topado bater esse papo com a gente sábado de manhã, né? Um grande beijo para você, viu? Muito obrigada. E, pessoal, a Elis é lá de Guaxupé, amiga nossa, né, Elis? Maravilhosa. Muito obrigada de verdade, viu? É verdade. E logo, logo o programa vai estar disponível para vocês nas nossas plataformas. E aí você que perdeu ou você que quer dar essa dica para alguma outra pessoa, pode pedir para o pessoal acessar lá as nossas plataformas, tá bom? Muito obrigada, Elis. Um grande beijo para você. Muito obrigada a todos que estiveram com a gente. Obrigada pela companhia, pela audiência. E a gente se vê já. Tô passando ali para a parte do rádio agora, que daqui a pouquinho eu tô no ar com o Sabadão da Onda. Muito obrigada.